a Hebreus capítulo 13, nós temos estudado o livro de Hebreus desde o ano passado, para quem está vindo aqui pela primeira vez. Enquanto você abre aí, lembra de Dona Araci. Dona Araci vai operar amanhã e devemos orar por ela. Lembrar que essa taça aqui é para que você coloque pedido de oração, viu? Tem gente que ora aqui sempre por esses pedidos. Você pode colocar pedidos ali em desejando. Então lembra de Dona Araci, que vai estar operando amanhã. Nós temos estudado o livro de Hebreus e aprendemos muitas coisas já sobre esse livro e disse aos irmãos que na minha concepção Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. Quem quer conhecer a missão do Messias, o que Jesus veio fazer na terra e como ele fez, leia minuciosamente o livro de Hebreus, você vai aprender muito. Mas é um livro que não basta ler, tem que refletir, tem que parar, pensar e, como eu digo sempre, mastigar com os dentes do cérebro, porque senão a gente passa por ele e não entende nada. E nós estamos estudando o livro de Hebreus, se eu não me engano, desde outubro do ano passado, demos um intervalo em janeiro e voltamos em fevereiro e estamos no último capítulo. E quando chegamos no último capítulo, começamos a estudar versículo por versículo. Estamos estudando o 13º capítulo, o último de Hebreus, versículo por versículo. Nós já aprendemos que Hebreus foi escrito para um grupo de judeus conversos que estavam sendo opressos pelos judeus que já estavam convertidos. Porque os judeus achavam que não bastava ser cristão agora, tinha que levar para o cristianismo os ritos judaicos. Então o autor de Hebreus escreve para os judeus convertidos dizendo: olha, eu tenho percebido que alguns de vocês têm achado que o que Cristo faz na vida não basta. Tem que ser Cristo mais religião. E aí o autor de Hebreus escreve dizendo: não, Cristo basta. A graça de Deus em Cristo Jesus basta. Então o autor de Hebreus percebeu que alguns cristãos estavam apostatando, não da fé, não estavam deixando Cristo para o mundo, não estavam abandonando a sua fé, não, estavam abandonando Cristo para a religiosidade. É o que a gente vê muito acontecer nos dias de hoje, né? A pessoa aceita Jesus e na verdade vira um religioso, cumpridor de dogmas, de regras, né? Se torna uma pessoa antipática, uma pessoa chata, antissocial, não sabe falar de mais nada no mundo senão de Jesus, e quando fala de Jesus fala besteira também, né? E aqueles grupos cristãos conversos estavam apostatando do Cristo para a religião. E quem apostata do Cristo para a religião, ainda que na religião está apostatado. Então Hebreus escreve nesse contexto combate o gnosticismo, que dizia que os anjos eram maiores do que Jesus, e nos primeiros capítulos, então, o autor combate o gnosticismo, que também é um ladrão de fé. O texto fala sobre o descanso eterno e o caminho para chegar no descanso eterno. Fala sobre os intermediários que os gnosticismos comparavam a Jesus como caminho também para Deus. Fala sobre, portanto, os intermediários. Fala sobre a figura de Melquisedeque, o estranho e difícil explicação Melquisedeque, para quem o próprio Abraão, quando se encontrou no caminho, se ajoelhou e deu dízimo a ele. Então Hebreus fala sobre assuntos profundíssimos. Mas quando chega no último capítulo, no último episódio do livro, ele começa a terminar o livro com esse versículo 1 de Hebreus, capítulo 13, dizendo o seguinte: permaneça o amor fraternal. Como quem diz: olha, eu sei que eu escrevi para vocês coisas profundas. Escrevi para vocês assuntos difíceis de serem entendidos. Escrevi a vocês assuntos complicados para a maioria dos mortais. Mas se vocês não guardarem tudo que vos ensinei, lembra, o que tem que permanecer é o amor fraternal. Eu repito isso toda quarta-feira, porque saber isso é questão de vida e morte. O que conta no final não é o quanto eu sei, não é a quantidade de informação que eu tenho, não é o que eu fiz para Deus ou para a religião. O que conta no final foi o quanto eu amei. Né? E esse texto corrobora com 1 Coríntios capítulo 13, que diz que se não tiver amor, você não é nada. O que conta no final é quanto você amou. E os crentes deveriam ouvir isso. Porque crentes hoje vivem furnados na igreja, os crentes hoje vivem construindo dogmas, doutrinas cada vez mais esquisitos. E tudo em nome de Jesus. Jesus é culpado dessa loucura evangélica toda que está aí. Não é? Hoje a gente não pode, por exemplo, mais comemorar Natal. Natal é legalidade para o diabo, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é verdade.
Mas Jesus nasceu. E a gente comemora não a data, a gente comemora o nascimento de Jesus. Amém, amados? Jesus nasceu 2 vezes, uma vez em Belém, outra vez no meu e no teu coração. Então, a gente diz, se você comemora Natal é pecado. Agora não pode mais comemorar aniversário. Você não pode mais cantar, parabéns pra você. É big, é big, é big, é big, é big. Isso é do diabo. Não estou falando loucura não, é verdade. Agora a última, eu ouvi hoje de manhã, um servo do Senhor liga para mim e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me socorre. Falei, o que foi, minha irmã? Ligou de Brasília. O que foi, minha irmã? Pastor, apareceu uma coisa nova na minha igreja que eu não estou conseguindo engolir, porque eu sou apaixonado pelo meu cachorro, e eu não vou me desfazer do meu cachorro, e eu não estou concordando com a minha igreja, e aqui eu estou, por que tem um cachorro a ver com a igreja, meu? Ansioso para ela acabar de falar. O que está, minha irmã, o que tem um cachorro com a igreja com cachorro? O que está acontecendo? Não. A nova, pastor, é que um apóstolo teve na nossa igreja, disse que nenhum crente pode ter cachorro pitbull, porque pitbull foi uma cilada do diabo para alcançar algumas famílias. Todos os crentes que têm cachorro pitbull têm que sacrificar. E a mulher tem um cachorro pitbull. E ela falou, pastor, eu não vou sacrificar meu cachorro, então a irmã vai para o inferno. Com medo do inferno, ela estava pensando em sacrificar o pitbull e foi para sacrificar. Só que quando ela foi sacrificar o pitbull, ela falou, não, acho que eu vou para o inferno, porque eu amo meu cachorro. Eu não sacrificava meu cachorro, mas nem muito, eu mandava matar o apóstolo. Era mais fácil mandar matar o apóstolo que mandar matar o cachorro. A gente vê todo dia uma doideira nova aparecendo no Brasil. Além dos homens que estão urinando nas esquinas para marcar território, de santificar a cidade com um helicóptero jogando óleo ungido nas águas. A gente pode fazer tudo isso, irmão. Mas se você não amar o teu próximo, se você não for um cidadão de caráter, não for safado, se você não tiver palavra, se a tua palavra quando for sim, não for sim mesmo, quando for não mesmo, é maligno. Pode jogar todo o óleo do mundo na Baía de Guanabara que tu não vai santificar a cidade. Pode matar todos os poodles também da cidade que não vai santificar a cidade. Porque quem salva o mundo, quem ilumina o mundo, somos eu e você. Amém ou não? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E é sobre essas coisas que o livro de Hebreu fala. O que vai contar no final não foi quantos cachorros você matou, quantas esquinas você urinou para marcar território, não foi quantas festinhas de aniversário que você não fez para o seu filho. E alguns não vão celebrar aniversário do bebezinho, da criança de 1 ano, 2 anos. Quando crescer vai descobrir que isso é tudo doideira. Não curtiu a infância da criança. E vai chorar na cama que é lugar quente. O que conta no final não é o quanto você fez, é o quanto você amou. Não adianta ir lá urinar na esquina para marcar território e chegar em casa não obedece o marido. Não ama a esposa. Não é canal da bênção de Deus na vida da sua própria família. O que conta é o testemunho, é o amor. Falamos, não vos esqueçais da hospitalidade. Lembrai-vos dos presos. Honrado seja entre todos o matrimônio. Seja a vossa vida isenta de ganância, de modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. E na semana passada começamos, lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitar-lhes a fé. Aí, na quarta-feira eu comecei a ministrar sobre o versículo 7. Falei assim, parece que pregar sobre o versículo 7 é ministrar em causa própria, mas não é. Todo o capítulo trata sobre vários assuntos. Entre os vários assuntos a respeito dos quais a palavra trata, está a forma como você trata o seu guia espiritual. A relação de ovelha e pastor. Está lá no mesmo texto em que fala de amor fraternal, entre não nos esqueçamos da hospitalidade, em tenho que honrar o meu matrimônio, não nos esqueçar do preso. Tenho que tomar cuidado com a forma como eu me relaciono com o meu guia espiritual. Há um modelo bíblico para a relação de ovelha para com o pastor. E nem sempre na igreja evangélica esse modelo bíblico é observado. E aí nós levamos a vocês do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 17, que também fala da relação ovelha-pastor, que está escrito lá, obedecer a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. E ele diz por que a gente tem que obedecer, a gente tem que honrar e imitar o nosso líder. No finalzinho do versículo 17 diz assim, para que o façam com alegria e não gemendo. Por quê? Leia para mim. Isso não vos seria útil. Quando um pastor, um líder espiritual, um guia espiritual,
exerce o seu ministério com tristeza, gemendo, com peso, por obrigação, debaixo de pressão, debaixo de calúnia, debaixo de fofoca, quando ele não consegue pastorear numa comunidade saudável, ele está dizendo assim, ó, isso não é útil, não é para o pastor não, é para a ovelha. Ele está dizendo que quando nós estamos no ministério, onde o pastor trabalha com agonia de alma, com tristeza, com pesar, quando transforma o seu ministério num emprego, tão somente num trabalho, quando o que ele faz não flui do coração e da vocação que o Espírito Santo plantou dentro dele, quando isso não é uma realidade, ele está dizendo, ó, vocês todos perdem tempo. Nada do que vocês sentados aí estão, ou nessa convivência eclesiástica, é útil. Nada. E aí a gente percebe porque que em tantas comunidades a gente mais adoece do que é curado. A gente mais tem tristeza e deveres do que prazer em Deus. Por que a gente tem tanta presença, mas tão pouco retorno da graça de Deus na nossa vida, a gente não consegue uma vida equilibrada? Porque dependendo da relação que a igreja tem com o pastor, portanto vice-versa, a igreja é profundamente prejudicada. Se a igreja está doente, adoece o pastor. Que doente adoece a igreja, que é mais adoecida, adoece ainda mais o pastor, que mais adoecida, adoece a igreja, de modo que doente gera doente. Já teve a sensação que frequentar a igreja não adianta nada? Já teve a sensação de que estar aqui é perder tempo? Garanto que já. Quando é que acontece isso? Quando a vida estabiliza, quando a vida estagna, quando a vida não flui, quando do nosso interior rios de água viva não fluem. E por que muitas vezes não flui? Por causa de mim, que sou pastor, que estou doente, estou aqui amargurado, estou aqui gemendo, de modo que nada do que a gente ministre, mesmo que na autoridade do Espírito Santo, é útil para você. Entra aqui, sai aqui. A gente perde tempo. Ganharíamos muito se estivéssemos em casa vendo a novela das 8, que não contribui com nada também. Então, a relação pastor e ovelha, ovelha e pastor nesse caso, é tão importante quanto honrar o matrimônio. Está lá no mesmo patamar. Como lembrai-vos, ou não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram um anjo. E ele está dizendo, não adianta ser hospitaleiro, amar, honrar o matrimônio, lembrar dos presos, não ser ganancioso. Se a forma como você lida com teu guia, com teu líder, é uma forma maligna, uma forma desonesta, uma forma diabólica. Aí eu falei que nós íamos estudar nessas 2 quartas-feiras como devemos tratar nossos guias espirituais. Isso não é ministração em causa própria. Isso é ministração para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu falei que ia mostrar isso fazendo alusão, chamando a sua atenção para os verbos desse versículo. Lá no versículo 7 diz, lembrai-vos dos vossos guias. Primeiro verbo qual é, portanto? Lembrar. Os quais vos falaram a palavra de Deus. Qual é o outro verbo? Falar. E atentando para o êxito da sua carreira, qual é o outro verbo? Atentar. Imitar-lhes a fé. Qual é o outro verbo? Imitar. Semana passada falamos sobre o verbo lembrar. Lembrai-vos dos vossos guias. O que é lembrar dos vossos guias? É só não ter amnésia em relação ao nome dele? Não é isso. Lembrar é muito mais. Falamos que lembrar pressupõe aprendizado. Só posso lembrar do que esqueci. Se esqueci, um dia eu soube. Está aqui. Está aqui. Eu só não posso permitir que isso que está aqui perca o seu poder em mim. Ele não pode cair no esquecimento. Lembrar. Lembrar é não esquecer. Tem a ver com aprendizado. Para lembrar eu preciso de reflexão. Aí fizemos um exercício com os irmãos bem prático na quarta-feira passada, né? Cantamos algumas musiquinhas que a gente cantou há 25 anos atrás. O tempo passa, o tempo voa, continua numa boa. Já nem existe mais por Sabamerinos há 20, 30 anos. Quantos anos você não canta essa música? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. As caixas pernambucanas. Casa pernambucana, seu filho que tem menos de 20 anos não conhece. Porque nós cantamos essas músicas há 25 anos atrás. E você não ouve isso aqui há 20 anos atrás. Mas quando eu puxo a musiquinha, não adianta bater. O que acontece na tua mente? Traz do inconsciente para o consciente, vem a lembrança e a tua boca pronuncia. Lembrei.
Rapaz, quantos anos eu não canto essa música? Você não lembrava dela. Mas quando alguém puxa de dentro de você, você lembra. Agora, esse texto está dizendo que a gente tem que lembrar do nosso pastor. Tem que lembrar do guia. Lembrar do guia é não permitir que o que ele, como ministro da palavra, ministra a nós, caia no esquecimento. Então lembrar pressupõe reflexão. Então, nessa perspectiva, lembrar é sinônimo de considerar seriamente o que se ouve. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Quando é que a gente lembra do nosso líder? Quando a gente permite que a palavra que de Deus, através dele é ministrada, possa estar sempre pululando na nossa mente e regendo a nossa mente. Porque lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho também é a tua palavra. Lembrar também tem a ver com não esquecer. Não esquecer é ser grato. A gente não pode esquecer o que os nossos guias fizeram por nós. Geralmente os guias ou são amados ou são odiados. São odiados quando ele não supre a projeção de algumas ovelhas sobre ele. Você projeta uma coisa sobre ele, você vai até ele, imagina que ele vai agir de uma forma, ele age de outra. Aí pronto, a amargura planta no teu coração, você o odeia, diz assim, vou embora desta igreja porque eu não gosto daquele pastor. É verdade, ele fez aquilo que te entristeceu e você vai embora. Eu sempre digo, vai tarde, não é? Tem que ficar aqui quem quer estar aqui. Cuja relação transcende a ideia. Porque se a gente só propõe andar com quem a gente concorda com tudo, a gente está criando uma comunidade de unanimidade. E todo mundo sabe que a unanimidade é o quê? Burra. Quem não amadurece ao ponto de não conseguir discernir a diferença entre a relação pessoal e a relação de ideia, aqui está a Vanessa. E eu gosto da Vanessa. O fato de eu gostar da Vanessa não significa dizer que eu tenho que concordar com tudo que ela diz ou faz. Agora, quando eu discordo de uma ideia da Vanessa e me afasto da pessoa da Vanessa, eu estou dizendo, a tua ideia, para mim, é mais importante do que você. Ou seja, o abstrato é mais importante do que o concreto. O pensar é mais importante do que o ser humano. Quem acha que o pensamento, a ideia é mais importante do que a relação humana, não é bem-vindo aqui na minha igreja, você quer saber. Não escondo isso de ninguém. Todos são importantes. Ninguém é imprescindível. Ninguém. Parece uma palavra esquisita e mas não deixa de ser verdadeiro por causa disso. Então muitas vezes a gente vai embora porque discordamos do pastor. Agora, a gente não considera que muitas vezes isso é ingratidão. Seja com esse ou com qualquer outro pastor. Por quê? Primeiro que nós cristãos não lemos a palavra. Segundo que nós cristãos não oramos. Nós falamos de oração, nós carregamos a Bíblia embaixo do braço, nossa Bíblia, se fosse viva, saberia exatamente o cheiro do nosso sovaco. Agora, diga para você, seja honesto, não precisa ser homem de Deus, seja só homem. Diga para você que você lê a Bíblia como deveria ler. Diga para você que você lê. Diga para você que você ora como deveria orar. Diga que a tua vida devocional é como você sabe deveria ser. A gente sabe que não é. Agora, em grande escala, ou em quase toda a escala, onde mormente que a gente ouve a palavra de Deus, e com qual palavra que a gente se alimenta em grande escala? Diz que não é na igreja. É na igreja. Quem é que prega essa palavra na igreja? É o pastor. Grande parte da igreja é batizada aqui, converteu-se aqui. De modo que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem é que prega a palavra de Deus pra gente? Geralmente é o pastor, o maldito do pastor, o bendito do pastor. Não é? De modo que se há fé no teu coração, essa fé foi plantada pela palavra de Deus. Mas quem foi o instrumento que conduziu a palavra? Foi o maledeto do pastor. O qual ou do qual você fala mal porque ele não deu um tapinha nas tuas costas. Ou seja, a fé que ele plantou não gera gratidão. Mas dizer, não falar que teu cabelo novo ficou bonito, pronto, gera tristeza e amargura. Então lembrar nesse contexto é ser grato. E falamos que lembrar pressupõe honra. Honrar é fazer participantes de nossas vitórias e bênçãos aquele que nos capacitou para recebê-la. Você é produto em grande escala da palavra do seu pastor. O que você é enquanto gente hoje se deve em grande escala à ministração que você recebe na sua igreja. É só você fazer uma retrospectiva. Ver quem você era, por exemplo, há 2 anos e ver quem você é agora. Veja como você chegou na sua igreja e veja como é que você está agora. Evoluiu ou involuiu? Se evoluiu, permanece, merece, porque é burro.
Porque a gente não pode estar no lugar onde a gente decresce sem lutar contra esse decréscimo. Agora, se evoluiu por quê? Por causa da convivência, por causa da ministração. Então, a gente devia ter um pleito de gratidão com aquele que ministra sobre nós. Aí, hoje, eu queria ministrar um outro verbo nesse capítulo, nesse versículo 7, porque é vida para a nossa vida. Lembrai dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentar é vigiar, testemunhar, observar. Observe o vosso guia, e diz mais o texto, tem outro verbo aí, atentando para o êxito da sua carreira. O que a gente tem que fazer? Imitar? Tem alguém com Bíblia aí? Imitar o quê? A fé. Atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Imitação. Imitar. Esse é o verbo que eu quero conversar com vocês nesses 20 minutos. Quando a gente fala de imitação hoje, no tempo contemporâneo, a palavra imitar alguém, é positivo ou é negativo? Positivo ou negativo? É o quê? Negativo. Ih, fulano é um macaco de imitação, olha lá. Ih, gosta de imitar os outros. Ih, esse cara não tem personalidade, olha lá. Meu Deus do céu, um macaco de imitação. Falar que a gente imita é pejorativo. Agora, o que esse texto está falando que a gente tem que fazer quando a gente olha para o nosso guia e vê que a vida dele é uma vida de sucesso, que a família dele é uma família de sucesso, que a carreira dele é uma carreira de sucesso? A gente está tentando. Atentar é testemunhar, é observar. E se você chega à conclusão, é um homem de Deus, qual é o verbo que a Bíblia está usando aqui, irmãos? Imitar. Imitar. E diz, imitai-lhes a fé. O que esse texto está dizendo? Que o êxito na carreira de um homem de Deus, o êxito na família de um homem de Deus, o êxito na vida pessoal de um homem de Deus tem a ver com a fé dele. Atente para o seu guia, atente para o seu líder. Atentar é mais do que ouvir a sua palavra, é observar a sua conduta, é conhecer os seus passos, é discernir a sua própria casa, é ver a sua postura ante a adversidade. Atentar é observar. Se você perceber pela sua atenção, pela sua observação, pelos frutos dele, que ele é um homem bem-sucedido, ele o é por causa da sua fé. Então, imitem a sua fé. Não é imitar o meu forma de pregar, não é imitar a minha linguagem, não é imitar a forma da minha esposa se vestir, não é comprar o mesmo carro que eu tenho, não é usar as minhas gírias, não é comprar a moto igual a minha, não é imitar a minha forma, é imitar a minha fé. Agora, eu não sei se você já reparou, se não, quando você voltar a ver os programas evangélicos na sua televisão, se você consegue, olha o líder daquela igreja, seja qual for a igreja, e o veja pregando. Depois, quando você vê os outros pastores pregando, veja se não é igualzinho. Quem já reparou isso aí? Todo mundo repara. Não tem nenhum cego aqui, né? Pois é. Olha, tem uma que até a mãozinha torta. Assim. Todos eles têm a mãozinha torta. Pode reparar. A voz de todos eles é rouca. A imitação está na forma. Nós olhamos o seu modelo vivencial e imitamos a forma. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Claro, é óbvio que quando a gente está debaixo da administração de um mestre, nós carregamos algumas características daquela pessoa. A gente admira um professor e a gente acaba reproduzindo as características daquele professor. Convivemos com ele muito tempo, a gente acaba adquirindo algumas características daquele professor, daquele pastor, é normal. Mas carregar essa característica não é uma imitação, é uma influência. Mas quando a Bíblia fala imitai-lhes, o verbo imitar, hoje ele é pejorativo, ele pode parecer falta de personalidade. Mas ele também pode ser positivo. É tomar alguém, por exemplo. Quando é que a imitação é positiva? Eu quero mostrar para vocês. Porque se a Bíblia diz que a gente tem que imitar, primeiro está dizendo, a gente tem que ter quem ou a quem imitar. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Quando é que a imitação é positiva? Primeiro, quando não é apenas da forma, do exterior, como eu falei, sim do caráter, do proceder. Até porque hoje a nossa geração, a sua geração, sofre de um problema grave. Falta de referenciais. Diferente da minha geração. Quando eu era jovem,
Nós tínhamos alguns ídolos. Vamos lá, quem é da minha geração e tem 40 anos aí, um pouquinho mais. Me lembrem alguns ídolos do futebol, por exemplo. Zico. Pô, todo mundo fala Zico. Não, então fala mais um, por favor. Isso, pô, Robertão, tem que atrair. Esse flamenguista não tem jeito, né, cara? Flamengo é uma religião do inferno, mas é. Aí, a gente fala assim, Zico, Roberto Dinamite, e outros que estão por aí, mas nós somos cariocas, são os nossos ápices. O Zico era bom jogador e foi o melhor do Brasil, e não era só bom jogador, ele era um exemplo dentro do campo e onde mais? Fora do campo. A molecada toda queria ser igual ao Zico. Roberto era exemplo dentro de campo e fora de campo. Hoje não. O que eu faço dentro de campo, o que eu faço fora de campo não interessa. E aí aparecem os animais da vida. Aparecem os Ronaldos da vida. Aparecem os jogadores que são referenciais para uma geração de moleques. Mas são, embora craques no campo, estão sempre nas páginas policiais de jornais, nas páginas de fofoca dos jornais. E lá nas páginas onde eles também são escândalos, eles continuam sendo referência para as nossas crianças. Quem são os ídolos dos nossos filhos? Eu tenho uma filha de 13 anos que é flamenguista doente. É uma cruz que eu tenho que carregar na minha vida. Não é? Uma benção, né, amor? Uma filha linda. Não é? E ela tem personalidade. Eu gosto dessa personalidade dela. Ela é flamenguista doente. E ela acompanha futebol. Chega da escola, liga a televisão, não tira a roupa. Joga a mochila lá em cima de qualquer coisa, senta no sofá, Globo Esporte. Quem fez o gol, quanto é que foi o jogo, quando é que vai jogar. E ela acompanha cada jogo e vê o gol, aí fala daquilo. Pô, esse cara burro, como é que perdeu um gol desse? Meu Deus do céu. Ela participa, ela não só torce, ela participa. Ela sabe o nome de tudo, o nome de todos, ela sabe a escalação de tudo, ela sabe o calendário de tudo. Ela simplesmente participa. E eu não a impeço. Mas ao mesmo tempo me preocupo quando posso converso, porque os ídolos dela só podem ser líder enquanto com o pé na bola. Quando tira o pé da bola, eles já não são referenciais para nada, senão de desgraça e maldição. Desliga o seu celular, irmão. Não são referenciais para nada. Nós não temos referenciais. Nós não temos a quem imitar. Diga uma referência de família nessa geração. Diga uma referência de caráter. Diga uma referência de ética. Diga uma referência de relação com Deus que esteja pertinho de nós. Referenciais são as grandes necessidades dessa geração. Quando a Bíblia diz que a gente tem que imitar por causa do proceder. Aí eu quero levar você a 2 Tessalonicenses. Volta um pouquinho a tua página. Eu quero mostrar uma coisa que a Bíblia fala sobre imitação, porque é bom que você entenda a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus nos livra de muitas dores, inclusive dores que nos são impostas pela própria igreja. Veja o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3. É importante isso aqui. Versículo 6. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Mandamo-vos, irmãos. Olha o apelo que ele faz, veemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele apela ao nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vos, o quê? Aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeis. Por quê? Porque vós mesmos sabeis como convém, o quê? Imitar-nos. Pois que não nos portamos desordenadamente dentre vós. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos a obrigação de nos imitarmos. Nós temos a obrigação de achar pessoas com as quais nós possamos colar, das quais nós possamos receber influência, e por isso nós precisamos cuidar da pessoa com a qual nós temos andado. Mais adiante Paulo diz assim, os maus costumes fazem o quê mesmo? As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo que se você não cuidar da tua companhia, o que de bom foi gerado em você pela palavra é perdido. Quando é que um ser humano perde tempo na vida? Quando ele não cuida das suas amizades. E eu digo o seguinte, já preguei sobre isso aqui detidamente. Para mim, a maior arma do diabo, a mais poderosa, contundente e usada arma do diabo hoje,
para destruir, desconfigurar a obra de Deus na vida de um ser humano, desconfigurar a educação de pais na vida dos seus filhos, se chama amizade. Casou com aquele jovem, minha irmã, há 15 anos atrás, há 10 anos, 5 anos atrás. Era um jovem pelo qual você se apaixonou por causa do caráter, do espírito aventureiro, porque não tinha medo do trabalho, temia Deus. Um jovem que era exemplo para você, você não se apaixonou só pelo macho que ele era, mas pelo ser humano que ele era. Hoje, depois de 5 anos, como é que está seu marido? Perdeu a fé? Não gosta mais de trabalhar, acorda tarde, não te trata mais com carinho, já não valoriza mais as coisas de Deus, as coisas da ética e da moral? Pastor, como é que o senhor sabe? Meu marido está vivendo esse processo de deformação. Pode contar que começou com as amizades que ele arrumou no mundo. Você tem 2 filhas, como eu. Se a sua filha foi criada no Evangelho, numa família balizada, com amor, com carinho, com afeto, se apaixona por um safado desse que tem na vida aí, essa paixão pode transformar sua filha numa inimiga. Por quê? Mais amizades. Colou com gente errada. Você está aqui, fuma maconha. Está me ouvindo pelo site, fuma maconha. Quem te levou ao primeiro tapinha de maconha? Não foi aquele teu brother? Ô, brother, tá com medo, irmão? Tu é homem ou tu é um rato, pô? Tá com medo de dar um tapinha? Aí você, para não ficar mal com a rapaziada, deu o primeiro traguinho. Hoje você está aí na merda. Tentando se livrar do crack. Que o teu amigo, há 5 anos atrás, te ofereceu no início, te iniciando na droga de vida, te dando um cigarrinho de maconha. Amigo, ninguém hoje está quebrado na vida sem que tivesse começado por uma má amizade. Se você fizer uma análise, 99% dos traumas que nós carregamos na nossa vida foram gerados por relacionamentos. Ou o pai, ou a mãe que abusou, ou que não amou, ou o marido que traiu, a mulher que foi embora, o pai que não amou, o filho que não sei o quê, o vizinho que nos abusou. 99% dos traumas que a gente tem na vida foram construídos em relacionamentos. Agora, como é que a gente cura os traumas que nos foram implantados por relacionamentos? Com bons relacionamentos. Como é que a gente consegue se livrar da droga? Com gente que se livrou da droga, que sabe o que eu estou passando e que vai me ajudar a sair dessa desgraça. Como é que a gente cura o mal que um ser humano fez com a gente? Como é que a gente faz para ser liberto e curado do mal que as mais amizades geraram em mim? Construindo novas e boas amizades. Arrumando gente para imitar a vida. Arrumando gente com quem, depois de estar, eu perceba que melhorei. Gente que passa pela minha história, porque você sabe que tem gente que entra na nossa história e passa pela nossa história. A vida é cíclica. E algumas pessoas passam pela nossa história, embora estejam longe de nós geograficamente, foram uma influência tão positiva que a gente nunca mais esquece dela. Como também há ato contínuo, pessoas que passam pela nossa história foram tão desgraçadas, tão malignas, tão ruins, que elas já foram embora há 20 anos, mas o mal que ela fez em mim permanece em mim até hoje. E tem outros que passam por nós e são insignificantes. É como se não tivessem passado por lá. Agora, se a Bíblia, irmão, me ensina isso aqui, como é que eu posso não atentar para isso aqui? Como é que eu posso não me preocupar com as amizades que eu tenho, com quem eu estou sentando na mesa todo dia? Faça uma análise das tuas amizades, um a um, põe no papel, bota lá, bota o João, bota o bigode, bota o nariz, bota o cachaça, né, bota o bolão, né, bota a Mara, a Duca, a Tica, e vai ticando cada um, fala assim, cara, o que essa pessoa acrescenta na minha vida? Rapaz, eu gosto tanto desse cara. Por que eu gosto desse cara? Esse cara, depois que entrou na minha vida evoluiu no quê? Ou regrediu? Quando a gente faz essa análise, a gente vai saber exatamente por que a gente está onde está na nossa história. O que esse texto está falando para mim é que eu preciso atentar para aqueles a quem Deus usa. E se eu perceber que pelos seus frutos ele é um homem de Deus e só é de Deus por causa da sua fé, eu tenho que imitar a sua fé. Portanto, essa ideia de nos imitarmos é uma necessidade existencial. É uma questão de permanência. É uma questão e necessidade de transcender a mediocridade existencial, como eu tenho falado tanto. Logo, imitar é valorizar o privilégio de se ter uma referência.
Porque essa é uma geração que não tem referenciais. A gente pode, por exemplo, enquanto filho, só porque temos pais, imitar nossos pais? Tem pais que são uma desgraça na nossa vida. Me lembro, a nossa igreja era pequenininha, a gente trabalhava com mendigos aqui e a gente ia para a rua. E eu, pessoalmente, dava para fazer isso. Tem alguns irmãos aqui que ainda estão aí e chegamos até a botar mendigo aqui na igreja para morar e morou aqui conosco 1 ano, mais um pouco. Eu me lembro que uma vez a gente na rua, a gente foi, geralmente a gente ia ali para Marechal Hermes, e uma vez eu sentei na rua com alguns mendigos e tinha alguns garotinhos sentados, cheirando cola, e eu sentei do lado deles com uma linguagem infantil, falei, eu queria falar do amor do papai do céu para vocês. Um garoto de 11 anos falou assim, 9 a 11 anos falou assim para mim, não me fale de pai. Não me fale esse nome. Mas por que não? E ele me contou a desgraça que esse homem que ele chamava de pai foi na vida dele. E é por causa disso que ele estava na rua, inclusive. Para uma criança dessa chamar Deus de pai, é afastar Deus dele. Porque pai é a figura da sua desgraça. Pai é a figura da sua miséria. Então dizer que Deus é pai, é dizer nunca me fale desse Deus. E o moleque tem razão. Trauma de relacionamento paterno. Nem sempre os pais podem ser referência para a nossa vida, porque hoje os pais estupram os filhos. Abusam das filhas de 2 anos. Os pais espancam as mães dessas crianças. Essas crianças não têm pai para imitar, não têm mãe para imitar. Se você tem uma referência, você é um abençoado. Mas nem sempre a gente reconhece esse tipo de bênção. Bênção para nós é dinheiro no bolso, é carro novo, é mulher, é marido, é esposa. A gente não valoriza as bênçãos abstratas, porque a gente não pensa. A gente só quer sentir o poder de Deus. Aleluia, sapatinho de fogo. Mas é um poder de Deus que só fica na tua vida até acabar o culto. Acaba o culto, o poder de Deus fica aqui. E você volta para a desgraça que é a tua família. Aí tem que voltar no culto, mas de tarde. Porque tudo que você vai ter de Deus é o que tem de Deus na reunião. Agora, nunca o de Deus te acompanha na segunda-feira. Vive uma vida mentirosa. Uma vida cheia de poder, mas sem vida nenhuma. Poder só dentro do tabernáculo. Para que eu quero poder aqui dentro do tabernáculo? Me serve de que o poder de Deus aqui dentro? Me dá uma utilidade para o poder de Deus aqui dentro. Ah, para expulsar demônio. Então, estou cheio de poder. Pelo amor de Deus, demônios, apareçam aí que é para que eu possa usar esse poder. Porque para mim o poder de Deus me é útil para quando eu estou no meu quarto, na minha insônia. E a minha insônia foi a minha companhia naquela noite, porque a vida está tão atribulada, tão violenta, tão cheia de adversidade, que eu perdi o sono. Eu falei, Deus, libera o teu poder sobre a minha vida para que eu possa me equilibrar. É para isso que eu quero o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus para me dar respostas para as indagações que ninguém responde. Eu quero o poder de Deus para que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde meu coração e a minha mente. Agora, quem é o canal de Deus na nossa vida? São pessoas. São pessoas. Quem são os canais do diabo na nossa vida? São pessoas. De modo que a gente quer a bênção de Deus, a gente quer uma vida equilibrada, mas a gente não atenta para aquele com quem a gente está sendo. Porque a amizade é ser com. Olha a tua vida. Como você chegou aqui, como é que você estava algum tempo atrás? Olha onde você sentava no tempo. Quando a gente está bem com Deus, a gente vai sentando no primeiro banco. Não quer dizer que todo mundo está aqui no primeiro banco está bem com Deus, nem quem está no último banco está mal com Deus. Agora, quem esteve bem vai ficando mal, ele vai sempre chegando por trás. Agora, veja se as suas amizades não têm a ver com isso aí. Imitar a fé é valorizar o privilégio de ter uma referência. De ter alguém a quem imitar. De ter alguém, quando você não sabe o que fazer, pensar assim, cara, como é que, de repente, ele agiria nessa hora? Ah, eu penso em Jesus. Eu também sempre penso. Mas como Jesus nunca eu pego nele, eu às vezes preciso de um colo. Eu às vezes preciso de uma palavra que fale aqui bem pertinho de mim, de um aperto de mão. Preciso de um torpedo. Né? Então ter alguém do lado é muito importante, porque foi ele quem disse, não é bom que o homem esteja só. Todavia, antes só, que mal acompanhado. Então se você tem a quem imitar, levanta a tua mão para o céu, irmão. Porque essa geração não tem referenciais, ela não tem a quem imitar. E, portanto, não tem como não imitar, elas imitam os que não prestam. Quando a gente imita a quem não presta, a gente cria uma sociedade imprestável. E olha para a tua sociedade. Quando é que tal imitação é positiva? Segundo, quando tal imitação, porque é imitação da fé, tal imitação é a comprovação da fome espiritual daquele que a possui. Ora, só imita a fé
Quem tem fome espiritual. Porque quem não tem fome espiritual é idólatra e quer que a sua imagem seja adorada, ele imita a forma exterior. Vou me vestir como ele, vou falar como ele, vou impostar a minha voz como ele, vou usar os braços como ele, de modo que vão olhar para mim e eu pareço com o pastor fulano, eu falo com o pastor fulano, eu pastor fulano. Pois é, e daí? Agora, se eu imito a fé, imitar-lhes a fé é porque eu tenho fome espiritual. Agora, grave o que eu vou lhe falar. O alimento que Deus libera a cada um de nós, libera a proporção da nossa fome. Imagine, 9h29. Você hoje só almoçou, não comeu mais nada. Acaba o culto, você chega em casa. Não sei se você faz como eu. Estou com fome, a gente chega em casa e vai direto para onde? Para a comida, para a cozinha. E na cozinha vai para onde? Para a geladeira ou para o fogão? Para o fogão. Alguns para a geladeira. Agora, quando a gente vai para o fogão, a gente faz o quê? O que você faz? Vai abrindo as panelas para ver o que tem dentro. Não é assim que acontece? Quando a comida está 10, você diz, oh, glória. Quando está mais ou menos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente diz glória a Deus é porque a coisa está preta, né? Mas quando a fome é maior do que isso, a gente cai dentro. Se você está com fome, passa pela cozinha, entra aqui pela cozinha, o fogão é lá, aqui tem uma fruteira, às vezes tu pega a fruta e vai comendo. Agora suponha que você está já alimentado, passa do lado da fruteira, nem olha. Você está alimentado, passa em cima da mesa, tem um sanduíche de mortadela pronto, você nem olha. Porque você já está alimentado. A tua fome não te empurra para o pão. Você não tem fome para que por ela você deseje o pão. De modo que nós tomamos posse do pão à proporção da nossa fome. Vou melhorar a explicação. Vamos almoçar no self-service. A gente pega o prato. Quem é que faz o prato que a gente vai comer? Nós mesmos. Então tu vai botando no prato aquilo que você imagina é o suficiente para quê? Matar a sua fome. Aí às vezes tu olha o prato do lado e fala assim, Jesus, esse está na palavra. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar. É só pela fé, porque o cara, é brincadeira não, meu. O outro come só mato, unção de Nabucodonosor, só come mato. Aí a gente vê, pô, cara, aquele cara ali está carregando um caminhão no prato, o outro só come mato. Como é que pode, cara? Como é que pode a diferença tão grande? Depende da fome de cada um. Quando você bota comida demais, ou seja, além daquela que a tua fome pede, você deixa no prato. Por que você deixa no prato? Porque aquele pão já não é mais necessário. E se o que colocou no prato é pouco, o que você faz? Você vai lá e põe mais. Porque a tua fome necessita de mais. Mais pão. Ora, o que Deus dá para cada um de nós? Aquilo que a nossa fome pede. Quem não tem fome de Deus não tem nada. Quem não tem sede de Deus não peça água. Porque Deus sabe que essa água não vai servir para nada, vai ser desperdiçada. E aí você entende agora o texto que diz, que não se deita vinho novo sobre odres velhos. Porque se deitar vinho novo sobre odres velhos, perde-se o odre e perde-se o vinho. O vinho é a porção de Deus, é o Espírito Santo. E o odre somos nós. Ou nós renovamos o odre para que Deus possa jogar o novo dele sobre nossa vida, ou Deus diz assim, Neil, eu te amo tanto, que se eu jogar o novo sobre isso que você é, eu arrebento com você. Eu vou ter que reter para não arrebentar com você. Deus retém óleo. Agora, quando a Bíblia diz imitar-lhes a fé, a Bíblia está dizendo assim, olha, peçam a Deus fome. Abençoado no reino não é quem tem pão para muitos dias, é quem tem fome todo dia. É diferente. Porque quem tem pão para muitos dias vê pães endurecendo, pães mofando e pães que vão para o lixo. E a Bíblia fala que o maná é para todo dia. Quem guarda maná para amanhã, o que vai acontecer com o maná? Ele apodrece. Abençoado não é quem tem muito pão, abençoado é quem tem fome todo dia. Porque Deus vai liberar sobre a minha vida a proporção da minha fome. E a gente vê a Bíblia falando sobre isso o tempo inteiro. Você vê Paulo dizendo, leite vos dei por alimento, porque comida sólida não podíeis suportar. Paulo diz assim,
Eu tenho comida sólida, gente, para vocês. Eu tenho feijoada, eu tenho rabada, eu tenho mocotó. Mas eu não posso dar para vocês, eu tenho que dar leitinho. Não é que falte o básico, não é que falte o conteúdo, não é que falte a essência. É porque nós não estamos preparados para receber. Por que nós não estamos preparados para receber? Porque a gente é moleque. A gente só se relaciona com moleque. Vovó dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Somos produtos do meio, diz as ciências sociais. Ora, você é o resultado das suas relações. Ande com homem de Deus, ande com gente de Deus. Ande com famintos de Deus, que essa fome vai abençoar você. Agora, quem anda com gente que não quer saber de Deus, logo, logo vai perder a fome de Deus. E é por isso que Paulo diz assim, ó, rogo-vos, pelo nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebeste. Não é o pastor Neu que está dizendo se separar, é a palavra de Deus. Estou dizendo que você não pode cumprimentar, que você não pode dizer bom dia, boa tarde, que você não pode chamar de irmão. Agora, se você conhece a vida do cara e sabe que não tem nada de Deus, pelo contrário, zomba de Deus, brinca com as coisas de Deus, com as mulheres de Deus, com os homens de Deus, é um zombeteiro, você ainda vai estabelecer comunhão, você está dizendo para Deus que tipo de fome você tem. É o que você vai ter na vida, o que eles têm. Agora, quem entende que a gente só tem uma vidinha para viver, meu irmão, a gente só tem essa vida, nós não temos outra. Se a gente tem consciência disso, a gente vai peneirar as nossas amizades. A gente vai valorizar a quem a gente tem para imitar. E se a gente tem um homem de Deus na nossa vida, Paulo está dizendo lá, imitem-lhe a fé. Honrem-no. Sejam gratos. Lembrem-se dele. Façam valer a pena a minha vocação na vida dele, na boca dele. Ah, pastor, mas eu não sinto isso pelo meu pastor. Está fazendo o quê debaixo do pastoreio dele? Não tem admiração por ele, não confia na palavra da boca dele, não vê a autoridade de Deus na boca dele, está fazendo o quê debaixo dele? Que espera de Deus? É o que Deus está falando nesse texto. Só imita a fé quem tem fome. E se imito a fé de alguém, é porque esse alguém vive uma vida exemplar, uma vida digna. E se tem alguém que desperta isso em mim, eu sou um privilegiado. Porque nós somos uma geração que não tem referência. Irmãos, eu caço com lupa pessoas às quais eu posso imitar. Pessoas que estejam acima de mim, que eu posso olhar e falar assim, pô, pelo amor de Deus, segura na minha mão, me ajuda aí contigo. Só que mestres a gente não acha na esquina todo dia. A gente não acha sábios da palavra, sábios do reino, sábios da arte de ser humano todo dia. São raros. O que a gente vê é consumidores. O que a gente vê é hedonistas. O que a gente vê são relações epidérmicas. O que a gente vê é distorção, é deformação humana. E são com essas deformações, muitas vezes, a gente se relaciona. A gente precisa imitar a fé. Pessoas para as quais a gente olha, a gente tem a vontade de ser igual, a gente tem a vontade de fazer igual, a gente tem a vontade de crescer tal qual. Pessoas que nos despertem sensações positivas, abençoadas. Porque a maioria dos seres humanos para os quais a gente olha, ao olhar a gente sente raiva. Ao olhar a gente sente nojo. Ao olhar a gente sente mágoa, a gente sente medo. A gente sente um monte de coisas ruins. Então, amado, a minha oração é que Deus possa te fazer entender essa palavra pelo Espírito Santo de Deus. E que você possa entender que quando a Bíblia diz, lembrai-vos dos vossos guias. E atentando para o êxito da sua carreira, imitar-lhes a fé. Deus está falando dessa imitação de fé, que é positiva quando é a imitação do caráter. E quando é a comprovação, essa imitação e comprovação da fome espiritual daquele que a possui. Se eu tenho fome de Deus, alguém gerou essa fome em mim. Quando você acorda de manhã, tem vontade de ler a palavra, eu quero ser uma melhor pessoa, quero ser um melhor crente. Isso tem a ver com a palavra que você tem ouvido. Isso tem a ver com o meio no qual você tem andado. E o mais triste de tudo é quando a gente vai se afastando do lugar da comunhão, do lugar da bênção, a gente vai sumindo devagarinho. Víamos constantemente, vemos agora esporadicamente. Daqui a pouco nós nos tornamos um visitante na casa de Deus. E escuta o que eu vou falar para você, porque é Deus falando para você que está longe. Seja lá quem for você. Quando você perde a comunhão com o que é de Deus,
Quando você desconecta-se do que é de Deus, ato contínuo, você está conectando com o mundo, está conectando com outra coisa. Ninguém vive no mundo desconectado. Perdeu a comunhão com a igreja? Está em comunhão com outro grupo, não está? Onde é? Na faculdade? No trabalho? Na tua rua? É onde é? No teatro? É o quê? O que te fez mudar a visão sobre o lugar da comunhão? Ah, pastor, eu cresci intelectualmente, eu desenvolvi. Agora eu sou um homem sábio, me formei em filosofia. Engraçado, eu conheço um monte de gente formada em filosofia, que quanto mais estuda filosofia, mais apaixonado por Deus é. Conheço gente que é formada em psicanálise, terapia humanista, existencialista, psicanálise clínica, lacaniana, sexualidade. Conheço gente que estudou pra caramba. Eu até falar outra palavra, mas não posso. Né? Estudou a beça. Mas quanto mais estuda, mais se apaixona pela palavra de Deus. Mais se apaixona pelo Deus da palavra. Então não é o que a gente estuda, é como a gente percebe o estudo que a gente estuda. É a influência que esse estudo gera para nós. É que vai nos afastando de Deus, nos aproximando de Deus. Meu irmão, não há vida longe daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cola nesse Jesus e acha os homens dele no caminho. Porque disso depende a tua permanência. Na casa de Deus, no caminho de Deus, na presença de Deus. Deus te abençoe com essa palavra. Se você recebe, aplauda o Senhor por ela. Vamos ficar em pé.